continuidade ao projeto de vida da ALES, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, sobre temas espíritas. Estamos com Jorge Suami, engenheiro civil, monitor da Federação Espírita do Estado de Sergipe, expositor espírita, acadêmico da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, que falará sobre o tema livre-arbítrio e fatalidade. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Boa tarde. De uma forma simples, o que vem a ser livre-arbítrio? Complicado, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos lembrar alguns vultos importantes que passaram aqui por nós, no doutrina espírita. Primeiro eu queria fazer referência ao livro Leis Morais, de Rodolfo Caligari, onde ele nos traz dizendo que o livre-arbítrio é a faculdade que tem o homem de determinar. O melhor é a possibilidade da escolha, de buscar em diversas outras razões, direcionando uma àquela que lhe melhor aprove. Lembro-me também do nosso querido irmão Martins Peral, onde ele ratifica que o livre-arbítrio também é uma faculdade. Mas ele dá essa faculdade no sentido de evoluir, buscando dessa evolução de uma forma consciente, clara e objetiva. Dessa forma, ele nos diz que nessas oportunidades das nossas escolhas, nós temos que ter a devida consciência para direcionar o nosso caminho dentro de um processo que nós entendamos que seja o melhor. Lembro-me também do grande Leon Denis, no seu livro Depois da Morte. Leon Denis diz uma coisa interessante, onde existe uma preocupação entre os teólogos e os filósofos num processo de conscientização da verdade e da vontade ligada à liberdade do homem em relação às leis naturais e às leis divinas, fazendo uma associação das leis naturais, buscando no livro 3 do Livro dos Espíritos, esse capítulo que fala da lei natural. A pergunta 614, Renato, ela nos traz a seguinte frase: o que é a lei natural? E a resposta vai mais adiante na questão 621, que nos diz que essa lei natural é a lei de Deus. E lá na 621 diz que onde está essa lei de Deus? Em nossa consciência. Olha, que coisa interessante. Falamos de livre-arbítrio. E dessa nossa consciência é porque essa consciência é nata de cada um de nós. Nós nascemos conscientes. Muitas vezes nós nos equivocamos, mas nós somos exatamente conscientes do nosso processo reencarnatório. Então, basicamente, nós estamos com um único objetivo da doutrina: evoluirmos. Então, a fatalidade do acontecimento da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados. E nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Se nós fôssemos entender que existe a fatalidade, né, são coisas assim interessantes, tudo que o homem fizesse de mal e tudo que ele fizesse de bem teria nenhum sentido. Ora, o bem que eu faço e o mal que faço não teria nenhum sentido, quando em verdade isso, se fosse uma fatalidade, era um contrassenso. Quando em verdade não. A fatalidade não existe. Mas o livre-arbítrio é interessante. Quando nós estávamos, de tantas outras oportunidades, no processo reencarnatório, no plano espiritual, a equipe espiritual que nos auxilia em nossas reencarnações, elas exatamente traçam para cada um de nós, passando um filme das nossas existências. E daquelas que nós deixamos de cumprir o que nós nos programamos nessas provas. E vem aquela máxima do Cristo que diz que Deus não coloca em nossos ombros fardos pesados que nós não possamos carregar. Então nós vemos aquele panorama, nos arrependemos de tantas coisas que eu teria que fazer e que eu não as fiz, e ali buscamos um pacto e dizemos: não, agora dessa vez vai, agora eu vou buscar a solução desses nossos problemas.
Então, eu traço nessa encarnação, através do meu livre-arbítrio, as minhas escolhas, mas sempre pautada pela disciplina da espiritualidade maior. E aí sim, quando eu reencarno, eu tenho a dádiva do esquecimento. E dentro dessa dádiva do esquecimento, eu não consigo associar, eu estou me programando no mundo espiritual. Que coisa interessante, seria um contrassenso, né? Mas isso não é. É a oportunidade que nós nascemos de forma simples e ignorante. Para que daqui, no caminhar de uma nova jornada, nós possamos traçar um novo caminho. Andando no caminho velho, sim, mas de uma forma diferenciada. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem alguma parte do universo à sua metade, a qual um dia se unirá fatalmente. Certas pessoas escapam um perigo mortal para cair em outro. Parece que não pode escapar à morte. Não há nisso uma fatalidade? Partindo do pressuposto, não, também, né? Porque nós estamos, os espíritos estão em conjunto, tá? Não existe aquela história de alma gêmea. Existe espíritos afins. E essa afinidade, ela vem de acordo da nossa evolução. Imaginemos que nós estamos num plano onde eu estou pautando exatamente ao lado de espíritos afins. Então, dentro desse processo da fatalidade, não existe. O encontro com espíritos desse processo é um processo natural, não fatal. A fatalidade, de verdade, se dá quando das nossas escolhas e o momento em que eu desencarno. Aí sim, aí é uma fatalidade. Mas não de uma forma que tudo está exatamente predeterminado de conforme acontecer. Assim não seria, nós não teríamos o livre-arbítrio. Nós seríamos exatamente direcionados a fazer coisas boas e coisas ruins. Exatamente isso. E não teríamos noção desse livre-arbítrio das nossas escolhas pessoais. Então, é dessa forma que eu entendo. Tá certo? Como entender mais? Eu fico imaginando assim, nós, dentro de um processo natural da vida. Não? Como o livre-arbítrio funciona, impulsiona a nossa vida, o nível de conhecimento que nós temos. Porque imaginemos umas coisas assim. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Dentro desse processo das nossas escolhas, gente, nós temos que direcionar intimamente o que é que me leva a fazer o bem. O que é que me leva a fazer o mal? São as nossas escolhas. E nós estamos num planeta de provas e expiações, a caminho de um planeta de regeneração. E essa regeneração, ela começa onde? Dentro de você e dentro de mim. Mas isso tudo vem esse nosso amigo inseparável que se chama livre-arbítrio, que nos dá as oportunidades dessas nossas escolhas. E o tempo necessário sou eu, é você que escolhe. Porque quando Deus nos criou e nos deu a oportunidade de nós sermos essa criatura simples e ignorante, nós vamos adquirindo conhecimento. E diante de todas as encarnações, nós aprendemos. E tudo que nós aprendemos verdadeiramente com amor, interessante, nós jamais esqueceremos. Tá? A partir do momento em que nós nos desviamos dos caminhos, através de nossas escolhas, então, as pessoas outras dizem assim, porque eu pequei. O que é o pecado em si? A não ser o desvio de conduta das nossas próprias escolhas. Tá? Então, tudo isso relembra o que Deus nos ensinou, dentro daquela máxima assim que o que nós queremos para o próximo deveria ser tudo que eu quero para mim. Mas não é dessa forma que nós queremos as coisas, né? Nós estamos vivendo num momento difícil, focado exclusivamente no livre-arbítrio dos outros. E esse livre-arbítrio influenciando basicamente nossas vidas. E muitos de nós buscamos culpá-los. Nós estamos dentro de um contexto natural, um processo de evolução, de aprendizado, de entender que a minha vida, eu é que tenho que conduzi-la, independente das outras pessoas, de que forma direcionam. Então, os problemas do cotidiano, social, político, eles fazem parte do nosso processo de evolução. Assim aconteceu com os exilados de Capela, que vieram de uma forma contribuir com a nossa evolução, porque eles tinham, tecnologicamente, era muito mais avançado, mas a nível de amorosidade devia muito. Então, vieram no sentido de nos ajudar. E as pessoas podem pensar, isso é castigo de Deus. Não, muito pelo contrário.
São experiências que voltam-nos para que juntos possamos contribuir para a evolução do nosso planeta. É assim que nós teremos que pensar, buscando sempre observar que tudo que eu gostaria de ter, eu primeiro tenho que pensar no meu irmão, para atender dentro desse contexto a evolução maior dos nossos espíritos. Então vamos usar o nosso livre-arbítrio para tomar conta de nossa vida e do nosso futuro. Não tenho dúvida nenhuma, é isso aí. É com alegria, então, que terminamos mais este vídeo, mais este assunto, e convidamos vocês a, nos próximos meses, assistir os novos vídeos, os novos assuntos que a nossa querida Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe irá publicar.